Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 139. Salmo 139 é um salmo muito conhecido. É um salmo que fala sobre a onisciência e a onipotência de Deus. Que o nosso Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. E nesse contexto, de onisciência e onipotência, nós vamos ler os versículos 13 ao 16, que diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra que é santa, que é poderosa, a tua palavra que nos ensina, nos instrui, nos exorta. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de ti esta palavra, que o Senhor use a minha vida, Senhor, para falar aquilo que está no teu coração. Que eu seja um instrumento teu, Senhor, para ministrar aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, e que haja, Senhor, neste lugar corações, Senhor, com terra fértil, Senhor, para que caia a semente da tua palavra e que ela germine, que ela cresça e frutifique em nome de Jesus, e que nenhum espírito maligno roube a semente da tua palavra que será lançada nesta manhã. Nós entregamos a ti a nossa mente, Senhor, para que o Senhor haja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém, queridos. Então aqui o Salmo 139 vai falar que Deus nos criou, que Deus nos formou no ventre da nossa mãe. E como a pastora Edna costuma dizer aqui algumas vezes, você não nasceu somente do amor dos seus pais, mas você nasceu do amor de Deus. Foi o amor de Deus que te criou, foi o amor de Deus que te fez. E aqui ele fala que ele te formou no ventre da sua mãe, como se ele estivesse fazendo uma obra-prima. Ele te formou, ele te fez. E interessante que no 16 fala assim: os teus olhos, os olhos de Deus, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Quando você ainda era um embrião, você não tinha nenhum formato ainda de ser humano, Deus te viu. E interessante que os teus olhos viram, na versão original, fala que houve um encontro de olhares. Então, o olhar de Deus encontrou o seu olhar dentro do ventre da sua mãe. Vocês se entreolharam. Ali você conheceu Deus, e ali Deus te conheceu. Vocês se viram, o Pai te criou. Amém? Amém. Então, quem te formou dentro do ventre da sua mãe foi o Deus Pai. Por isso o tema da mensagem nesta manhã é um bom Pai. Deus é um bom Pai. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre paternidade. Há um tempo atrás aqui eu trouxe uma mensagem sobre Jesus. E eu comentei naquela oportunidade que eu percebi que eu tinha um pouco de dificuldade de orar, fazer a minha oração direcionada a Jesus. Eu tinha muita facilidade de orar colocando Deus Pai na minha oração, eu tinha muita facilidade de colocar o Espírito Santo na minha oração, mas eu percebia que Jesus era mencionado menos vezes
nas minhas orações. E eu pedi para Jesus me mostrar por que aquilo estava acontecendo, né? E em oração, uma vez, Jesus me trouxe a lembrança de que, como eu tive alguns problemas com amizades na terra, a minha visão de Jesus como meu amigo também era distorcida. Então é interessante aqui a gente perceber que Deus é um Deus triuno. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em uma só pessoa, mas são três pessoas também independentes. E as três pessoas desejam ter relacionamento conosco. O Deus Pai deseja ter relacionamento conosco, o Deus Filho, que é Jesus, deseja ter relacionamento conosco, e o Espírito Santo também deseja ter um relacionamento conosco. E para nós termos uma vida plena na terra, nós precisamos nos relacionar com a plenitude de Deus, com tudo aquilo que Ele é, como Deus Pai, como Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E a forma como nós nos relacionamos com algumas pessoas na terra vai nos direcionar em como nós nos relacionamos com as pessoas da Trindade. Então, se você tem um relacionamento bom com o seu Pai na terra, você tem mais facilidade de ter um relacionamento com Deus Pai. Quando você tem um bom relacionamento com seus amigos e com seus irmãos na terra, você tem mais facilidade de ter um relacionamento com Jesus, porque Ele é o companheiro, porque Ele é a comunicação com Deus, Ele é o companheiro, Ele é o nosso amigo. Não somos mais servos, a Bíblia fala, somos chamados de amigos dele. Ele é o nosso irmão mais velho. Então, quando nós temos um bom relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos amigos, temos facilidade de ter relacionamento com Jesus. E o Espírito Santo, que é aquele que nos consola, que nos conforta, que nos ensina, né? Jesus deixou o Espírito Santo o Consolador. Ele é aquele que nos consola. E ele também, a Bíblia fala que ele é quem nos ensina as Escrituras. Então, o Espírito Santo nos conforta, nos consola, nos ensina. E quem é responsável pelo conforto, consolo e ensino aqui na terra é a nossa mãe. Então, quando nós temos um bom relacionamento com a mãe, nós também temos um bom relacionamento com o Espírito Santo. Então, como é importante nós cultivarmos bons relacionamentos na terra, para que o nosso relacionamento com Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, também seja saudável, também seja bom. Então eu falei que eu tinha dificuldade, porque eu tive dificuldade com algumas amizades na terra, então eu tinha um pouco de dificuldade de enxergar Jesus como amigo. E naquela mensagem que eu trouxe há um tempo atrás, Jesus se revelou como meu amigo, como meu melhor amigo, me trouxe essa cura e essa revelação. E há um tempo atrás também, há pouco tempo atrás, nós falamos sobre o Espírito Santo aqui na igreja, nós trouxemos essa mensagem sobre o Espírito Santo, que ele deseja que a gente mergulhe em águas profundas, um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. E desta vez, o Espírito Santo colocou no meu coração que era necessário falar sobre o Deus Pai. Que nós precisamos ter um relacionamento bom com Deus Pai. E ver Deus realmente como Pai. Ter um relacionamento com essa pessoa da Trindade na sua plenitude. Então, por isso que nós vamos falar sobre o Deus Pai nesta manhã. Amém? Amém. Então, o modo que nós nos relacionamos com o nosso Pai terreno vai nos direcionar e dizer muito a respeito do nosso relacionamento com Deus e como nós enxergamos Deus como Pai. Deus Pai nos fala sobre proteção, provisão e identidade. Identidade de filho. É o Deus Pai que nos protege, é o Deus Pai que provê as nossas necessidades e é o Deus Pai que nos dá a identidade de filhos. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a fazer parte de nós. Ele passa a habitar em nós. E isso nos faz filhos de Deus. Então muitas pessoas falam assim: nossa, todas as pessoas do mundo são filhas de Deus, são filhos de Deus. E não são. Todas as pessoas que existem no mundo são criaturas de Deus.
Porque quando o pecado entrou na humanidade, houve a separação do homem com Deus. Então não somos todos filhos. Filhos são somente aqueles que aceitam Jesus no seu coração. Porque a palavra de Deus diz: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador foram feitos filhos de Deus. E agora tem uma identidade. Tem a identidade de filho. Nós temos um pai. Nós temos um pai que nos protege. Nós temos um pai que provê as nossas necessidades. Nós temos um pai que nos chama de filho e de filha e que cuida de nós dessa forma. E quando nós temos conceitos distorcidos na experiência humana, na Terra, sobre esse relacionamento entre pai e filho, pai e filha, o sentido também de proteção, provisão e identidade com Deus Pai também fica distorcido. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nesta manhã. Ele quer trocar esses conceitos distorcidos que nós temos a respeito de paternidade que vivemos na terra, trocar essas mentiras de Satanás pela verdade de Deus. Amém. Porque nós precisamos ser curados, restaurados nessa área, para que nós possamos ter um relacionamento pleno com Deus Pai. Amém. E percebermos que Ele que nos protege, que Ele realmente provê e que Ele nos chama de filhos. Amém? Glória a Deus. Então, só para contextualizar aqui, Deus Pai é proteção, provisão e identidade. O Jesus, que é filho, ele é a comunicação, é o companheirismo que está relacionado com as amizades que nós temos, com os irmãos que nós temos, com o relacionamento que nós temos nesse nível de amizade e de fraternidade com os nossos irmãos. E quando nós temos algum problema nessa área, nós também costumamos ter problemas em nos relacionar com Jesus. E o Espírito Santo, como nós falamos aqui, é consolo, ele é o consolador, ele é o que conforta, é o que ensina. E é o relacionamento que nós temos com a nossa mãe, que desde que nascemos, ela nos consola, nos conforta e nos ensina. Se nós temos um relacionamento, ou tivemos um relacionamento saudável com a nossa mãe, é muito provável que o relacionamento com o Espírito Santo também seja um relacionamento íntimo. E nós precisamos ser curados em todas essas áreas para termos um relacionamento pleno com Deus. Mas hoje, nesta manhã, nós vamos falar sobre o Deus Pai, o relacionamento com o Deus Pai. O Espírito Santo está neste lugar, nesta manhã, para restaurar as nossas vidas e restaurar esse relacionamento com o Pai. Porque muitas vezes você pode perceber que você pode orar e reconhecer que Deus realmente é o seu Pai. É um conceito que nós temos, que Deus é Pai. Mas será que nós vivemos realmente essa paternidade com Deus? E nós podemos perceber isso quando nós oramos. Quando você ora, como você se refere a Deus? Pai, em nome de Jesus? Ou você se refere a Deus, Senhor? Senhor Deus. Ele é Senhor também, né? Porque Ele reina, porque Ele governa. Mas será que Ele só tem sido Senhor das nossas vidas? Será que Ele tem sido o nosso Pai? Será que nós temos permitido que Ele seja o nosso Pai? Ou nós oramos apenas nos direcionando ao Senhor das nossas vidas? Então aqui, para falar sobre paternidade, como sempre faço, eu falo bastante de mim, né? Então vou falar sobre a minha relação com meu pai na infância e paternidade e vou fazer ele chorar, né? Pastor Sérgio vai chorar hoje. Então a minha infância com meu pai foi muito boa. Ele sempre foi um pai. A mãe acho que vai chorar mais que o pai, né? Porque já está começando ali. Eu não vou nem olhar. Não vou nem olhar, senão vou chorar também. Ai, gente. Então a minha infância com meu pai foi muito boa. Então ele sempre brincou com a gente, né? A gente sempre teve relação de pai e filho mesmo, de se brincar, de ter brincadeiras. Me levava em vários passeios, a gente sempre passeava, ia pra praia. Na praia, eu sempre gostei muito de praia, né, até hoje. Então a gente ia mais profundo, minha mãe ficava apavorada lá na areia, que a gente ia profundo, pular as ondas.
E quando eu era menorzinha, ele me pegava pela mão e fazia eu pular, né, nas ondas, para não afundar. E quando eu comecei a crescer, eu pulava sozinha. E aí a gente ficava lá na praia, a onda vinha e ele falava assim, essa dá para pular. E a gente pulava. Não, essa é forte, você tem que passar por baixo. E essa era a alegria, né? Pula por cima, pula por baixo, vai mais pra lá. A mãe desesperada lá na areia e a gente se divertindo. Piscina, gostava muito de piscina, foi ele que me ensinou a nadar. E eu tinha uma boia vermelhinha, né? De braço. Tem até fotos, né, dessa boia, tem um quadro. Tinha uns 2, 3 aninhos, e a gente, 2, né? A gente ia pra piscina, ele me ensinou a nadar, ele me jogava pra cima, eu mergulhava, e era uma diversão, né? O que mais? Ele, quando eu nasci, eu era muito chorona, né? Ainda sou, né? Mas era muito mais chorona. E eu, de bebezinha, chorava. E ele achava tão lindo também o choro, né? Primeira filha chorando. Lembra daquelas fitas cassete? Ele me gravou lado A e lado B da filha chorando. Eu não sei se existe essa fita cassete ainda, porque não tem mais onde tocar, né? Mas lado A e lado B da fita cassete é a Lívia chorando. Que graça que tem isso, gente. Uma criança chorando. Mas é paternidade, né? O amor de um pai com uma filha. Então, quando eu era criança, eu percebia no meu pai que ele provia. A gente passou por algumas dificuldades financeiras e ele provia. Porque Deus provia, né? Através dele. Mas eu tive esse pai que provia. Ele protegia. Teve um episódio, que eu não sei se a Lucila, minha irmã, vai lembrar. A gente estava voltando de algum lugar. A gente estava dentro do carro voltando para casa. A nossa rua era uma descidona assim, né? E a gente estava descendo, eu e a Lucila no carro atrás, no banco de trás, e tinha uns meninos na rua, e eles fizeram algum gesto obsceno, e meu pai já tinha passado por eles, mas acho que ele viu no retrovisor, e ele deu ré com tudo, assim, foi tirar satisfação com os meninos. Vocês pensam que vocês são? Tem 2 filhas dentro do carro, vocês ficam fazendo... Então, olha como marca a vida da criança, da pessoa, né? Quando você tem um relacionamento com o seu pai provê, protege, e ele te passa essa identidade de filho, você leva essas marcas para o resto da vida. Então é para a gente pensar, nós também, né, fazendo um parênteses, como pais, como nós estamos agindo com os nossos filhos. Será que os nossos filhos estão vendo em nós, pais, como aquela pessoa que provê, aquela pessoa que protege, aquela pessoa que te passa a identidade de que você é filho, que você é filha, que você é amado? Porque é o modo como você se relaciona com o seu filho, com a sua filha, vai deixar marcas nele, que vai facilitar o relacionamento dele com Deus. Então, uma responsabilidade muito grande dos pais em deixarem marcas de proteção, provisão e identidade nos filhos, para que o relacionamento dos filhos com Deus Pai não seja afetado. A mesma coisa a mãe, quando consola, quando conforta, quando ensina. E a mesma coisa nós também, como filhos, como irmãos, como amigos. O nosso relacionamento com as pessoas também vai ajudar e facilitar as pessoas a terem um bom relacionamento com Jesus. Mas como nós estamos aqui falando sobre Deus Pai, eu tive uma ótima identidade de pai na infância. É por isso que eu tenho uma facilidade grande de ter um relacionamento com Deus Pai. Mas muitas pessoas não tiveram esse relacionamento que eu tive. Muitas pessoas não tiveram pais que protegeram, que proveram e que deram identidade de filhos. Muitas pessoas, talvez alguns de nós aqui nesta manhã, tenhamos dificuldade de enxergar Deus como Pai, porque os nossos pais terrenos falharam nessa missão. Mas não é porque os nossos pais terrenos falharam nessa missão que o nosso Deus Pai não nos protege, não provê e não nos chama de filhos. E é isso que vai ser mudado nesta manhã, neste lugar. Essa visão, para que a gente tenha a certeza de que Deus Pai, Ele protege, que Ele provê e que Ele nos chama de filhos e de filhas. Amém? Muito bem.
Então, essa realidade na infância foi construída, essa realidade de paternidade, de proximidade, de identidade foi construída e foi uma bênção. E traz marcas, né, para o resto das nossas vidas. E a gente vai crescendo. E aí chega a fase da adolescência. E a fase da adolescência é uma fase difícil para todos os pais. Porque, dependendo dos temperamentos, é mais difícil um pouco. Por quê? Porque os adolescentes, eles têm a tendência de achar que eles sabem tudo, que os pais não sabem nada, que os pais estão por fora, não sabem nada, que eles são adultos, que eles são independentes, quando eles não são. Então, na fase da adolescência, mudou um pouco o relacionamento. A gente teve um pouco de atrito, porque meu pai, como um pai colérico, ele falava, é assim, pronto e acabou. E eu, como melancólica, queria uma explicação do porquê pronto e acabou. Por que assim? Eu queria explicação, e ele não queria explicar, é assim, pronto e acabou. Então, a gente teve atritos, né, nessa fase, que passou, graças a Deus, superamos. São fases que a gente passa na vida, tudo bem. Mas a gente também tem essa fase espiritual. Então eu vejo assim, quando nós nos convertemos e temos Jesus no nosso coração, o primeiro amor é aquele amor que a gente recebe Deus como Pai e que a gente está tão amando tanto a Deus que a gente percebe que Ele nos protege, que todo dia a gente vê que Ele provê, que a gente percebe que Ele nos chama de filho, de filhas, que a gente tem uma identidade e a gente está naquele primeiro amor e glória a Deus. Só que à medida que vai passando o tempo, que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos entrando na fase da adolescência espiritual. Nós vamos achando que nós sabemos mais do que Deus, de que a gente sabe tanto de Bíblia, que olha, Deus acha que está fazendo algo errado, Deus não está certo. E aí quando Deus chega e fala, é assim, pronto e acabou, nós discutimos com Deus que nós queremos explicações. E nós também temos fase de adolescência espiritual. E nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que aquilo que Ele fala sobre nós, o que nós devemos fazer é o melhor para as nossas vidas. Então nós temos essa fase de primeiro amor na infância, com o nosso Pai terreno e também com o nosso Deus Pai. Nós temos a fase de adolescência com o nosso Pai terreno, mas também nós temos a nossa fase de adolescência com Deus Pai, quando nós nos achamos autossuficientes, quando nós achamos que nós podemos fazer aquilo que der na nossa cabeça e não é assim. Então nós estamos falando sobre o relacionamento com Deus Pai. Eu quero agora entrar em 2 textos para falar sobre paternidade. 2 textos que nos falam sobre isso. E o primeiro texto que nós vamos ler está em Lucas. Na verdade, os 2 textos estão em Lucas, no capítulo 15. São textos também muito conhecidos. Lucas 15. Nós vamos ler do 1 ao 7 primeiro. Lucas 15. É Jesus falando a parábola da ovelha perdida. Lucas 15, versículo 1, diz assim: Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Essa é a palavra da ovelha perdida. Então Jesus diz assim: qual é o homem que
pastoreando 100 ovelhas e de repente ele percebe que uma delas se perdeu, uma delas não está lá. Será que ele não vai deixar as 99 lá e ir buscar aquela que se perdeu? Então, aqui a gente pode colocar nesse contexto que nós estamos falando sobre Deus Pai, o Deus Pai com as suas 100 ovelhas. O Deus Pai com todos nós. E aí, um de nós se perde, se afasta, e ele deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Talvez alguns de nós estejamos perdidos nesta manhã. Perdidos não em relação a pecados, mas perdidos em relação ao nosso relacionamento com Deus Pai. 99 ovelhas estavam perto do pastor, perto do Deus Pai, e uma delas se perdeu. Ela pode ter se perdido nas mentiras de Satanás, de que Deus não é protetor, de que Deus não é provedor e que Deus não te deu uma identidade de filho. Essas são as mentiras de Satanás que te afastam do Deus Pai. Você pode estar tendo um relacionamento com o Senhor, você está tendo um relacionamento com Jesus, você pode estar tendo um relacionamento com o Espírito Santo, mas não com Deus Pai. Então você está perdido. Se nós não temos relacionamento com Deus Pai, nós estamos perdidos, sem senso de proteção, sem senso de provisão e sem identidade de filhos. E nós seremos restaurados em tudo isso nesta manhã, em nome de Jesus. Porque o Deus Pai, Ele sai da onde Ele está e vai em busca daqueles que estão perdidos, sem essa proteção, essa provisão e essa identidade. Então Deus Pai está aqui procurando até encontrar estes filhos que estão perdidos nestas mentiras de Satanás. E Ele está aqui para procurar até encontrar você que não tem conseguido ter um relacionamento com o Pai. Ele está pegando você no colo, como Ele pegou essa ovelha. Ele pegou essa ovelha e colocou ela onde? Nos ombros. Ela não voltou andando sozinha. Ele colocou ela nos ombros. E o Deus Pai está aqui nesta manhã colocando você nos ombros. Porque no ombro, enquanto Ele caminha, você tem uma nova visão. A sua perspectiva muda. Você tinha uma perspectiva de que Deus não era provedor, não era protetor e não te dava uma identidade de filho. Você estava andando, olhando para o chão, como a ovelha anda, olhando para o chão. Mas Ele busca a ovelha, coloca ela no ombro e ela começa a ter uma visão de cima. Ela começa a ter uma outra visão. É uma outra perspectiva. Hoje o Deus Pai está te procurando até te encontrar, para colocar você no ombro, para que você tenha uma nova perspectiva a respeito da proteção, da provisão e da identidade de filho e de filha que você tem nele. Amém? Amém? Aleluia! Uma nova perspectiva, uma nova visão. É interessante que Ele vai procurar até encontrar. Então essa mensagem nasceu no meu coração, não foi à toa. Não foi à toa. Porque Deus está aqui, procurando até encontrar. E Ele vai te encontrar. E Ele vai te colocar no ombro. E você vai ter uma nova visão e uma nova perspectiva a respeito da paternidade de Deus. Amém? Lucas, a partir do verso 11, é uma outra parábola que também fala sobre paternidade. É a parábola do filho pródigo. Pródigo, aquele gastador, filho perdido. E na verdade, nessa parábola fala a respeito de 2 filhos. Nós vamos ler aqui. Então, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias,
O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém? Até aqui. Amém. Esse é o filho pródigo, é o filho perdido. Esse pai tinha 2 filhos. E esse filho mais moço, ele decide que ele quer a herança dele antecipada. Ó, pai, você não morreu ainda, mas eu quero que você divida os bens aí, me dá a minha parte, por favor. E o pai faz isso. E aí ele fica com o pai alguns dias. Olha só os detalhes. Ele fica com o pai alguns dias. E depois de alguns dias ele decide ir embora. Então vamos transportar isso para a nossa realidade espiritual. Muitas vezes nós estamos tendo um relacionamento com Deus Pai. Ele nos abençoa com algumas coisas. Nós ficamos na presença dele e de repente a gente, por causa dos traumas que a gente tem de infância, a gente começa a se afastar dele. Não quero mais ter um relacionamento com Deus Pai. Ele me dá as bênçãos que eu preciso, Jesus dá as bênçãos que eu preciso, o Espírito Santo dá as bênçãos que eu preciso, o Senhor controla a minha vida, mas eu não quero ficar aqui, eu quero fazer o que me der na minha telha, o que eu quiser. E eu me afasto dos caminhos do Senhor. E esse jovem fez isso. Ele estava na presença do Pai. Então veja que essa passagem não fala sobre as pessoas que não têm Jesus. Elas falam sobre as pessoas que estão na igreja. As pessoas que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Não é a respeito daqueles que não conhecem Jesus, é a respeito daqueles que conhecem Jesus e já têm Deus como Pai. Que em certo momento se afastam de Deus como Pai e vão viver as suas próprias vidas. E aí percebem que longe do Pai elas não têm nada. E aí elas voltam, arrependidas. E Deus está como? Bravo, furioso, porque você foi embora, agora fica lá? Não, Deus está de braços abertos, como esse pai estava, pronto para receber os filhos que se arrependeram, que voltaram para os caminhos do Senhor. Então Deus está com braços abertos para nós, não importa o que você andou fazendo de errado. Se hoje você estiver arrependido e mudar de direção, apresentar a Deus tudo aquilo que você fez e pedir perdão por tudo aquilo, Deus está de braços abertos como Pai para te receber de volta. Ele te dá novas vestes, troca as roupas, te dá novas vestes, te dá um anel no seu dedo, restaura a sua vida. Esse é o primeiro filho, aquele que se afasta de Deus, Pai, e volta. Deus sempre está de braços abertos para nos receber. Mas existe um segundo filho, que também era filho desse pai. 25, versículo 25 vai falar sobre ele. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo.
e ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Então o filho mais velho, ele não tinha visto que o irmão mais novo tinha chegado, tinha voltado. Eles estavam no campo. E quando ele se aproxima da casa, ele vê as pessoas festejando, ele ouve as músicas. E ele chama um dos empregados do pai dele e fala assim: o que está acontecendo aqui? Por que está tendo festa? E aquele empregado fala: o seu irmão voltou. Aquele seu irmão que decidiu ir embora, ele voltou arrependido. Ele voltou com saúde. E o seu pai ficou tão feliz que decidiu fazer uma festa para ele. E aquele filho fica indignado. Ele não quer nem entrar em casa. Mas o pai vai ao encontro dele. Olha aqui, Deus Pai indo ao nosso encontro. Como aquele pastor indo atrás da ovelha. O Deus Pai vai ao encontro daquele filho. Aquele pai vai ao encontro daquele filho. E ele fala: por que você está indignado? Por que você está assim? E aquele filho fala o quê para o pai? Ele fala assim: ó, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor. Ele servia ao seu pai. Ele não tinha aquele pai como pai. Ele tinha aquele pai como Senhor. Então, muitas vezes, nós estamos há muitos anos dentro da igreja, tendo um relacionamento com Deus. Ao invés de ter um relacionamento com Deus Pai, nós estamos tendo um relacionamento com o Senhor Deus. Servindo Deus. Fazendo as coisas na igreja para Deus, para o Senhor, mas sem ter uma relação com o Pai, sem ter a direção de provisão, de proteção e de identidade como filhos. E Deus vem até nós nesta manhã para dizer: ei, eu não sou só o seu Senhor, eu sou o seu Pai. Eu sou aquele que te protege. Eu sou aquele que provê. E eu sou aquele que te dá a identidade de filho. Você é meu filho, você é minha filha. Não sou só apenas o seu Senhor. Eu quero ser o seu Pai. Então aquele filho, ele servia ao pai e tinha o pai como Senhor. E não o pai como Pai. E muitas vezes nós estamos aqui também tendo relacionamentos com Deus como sendo nosso Senhor, mas temos tido problemas em reconhecê-lo como Pai. Interessante que aquele pai fala assim: filho, você está comigo o tempo todo. Tudo que eu tenho é teu. Nós estamos há quantos anos caminhando na fé cristã? Há quantos anos nós estamos tendo relacionamento com Deus, mas sem ter acesso a tudo aquilo que o Pai tem para nós, que é a proteção, que é a provisão e que é a identidade como filhos. Ele estava com o Pai, mas ele não desfrutava de comunhão com o Pai. Ele não se sentia protegido, não sentia a provisão do Pai e não tinha identidade de filho. Será que nós estamos assim também? Será que nós estamos ocupados trabalhando para Deus sem ter o relacionamento com Ele? Será que nós temos tido um relacionamento com Deus como nosso Senhor, o nosso dono, aquele que está no controle de todas as coisas, mas nós não temos tido um relacionamento com Deus Pai, justamente porque nós temos imagens, conceitos distorcidos que foram aprendidos na experiência com o nosso pai terreno?
tudo isso vai ser substituído, todos esses conceitos distorcidos, todas essas mentiras de Satanás vão ser desconstruídas nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Porque o que Deus quer de mim e de você é um relacionamento pleno, na plenitude com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E hoje, nesta manhã, a nossa visão sobre o Deus Pai vai mudar completamente. Em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui, confortando, consolando e ensinando os nossos corações que é possível e é necessário que nós tenhamos um relacionamento profundo com Deus Pai. Que a nossa identidade como filhos e filhas seja restaurada e que a gente tenha esse senso de proteção e de provisão do Deus Pai sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Mas antes de fazer essa oração, eu gostaria que você fechasse seus olhos e que neste momento você visualizasse na sua mente o Deus Pai. Como você vê o Deus Pai? O que vem à sua mente quando nós falamos sobre Deus Pai? Pense por um minuto. Como você vê o Deus Pai? O que você visualiza quando nós falamos sobre Deus Pai? Por que você o vê dessa forma? Por que você vê Ele dessa forma? Como um Deus que não te protege, como um Pai que não provê, como um Pai que não te dá a identidade de filho, como um Pai que não te ama, como um Pai que te ama, mas não gosta de você, pelas coisas erradas que você fez ou que você faz. Qual é a mentira que Satanás tem dito a esse respeito? De que você não é amado como filho, que você não é amada como filha, que Ele não provê, que Ele não protege, que Ele é somente o Senhor e você está aqui para servi-lo. Mas a verdade de Deus para você é que você nasceu do amor de Deus Pai. Você não nasceu do amor simplesmente do seu pai e da sua mãe, você nasceu do amor de Deus. Foi Ele que te formou no ventre da tua mãe. Foi ali no ventre da tua mãe que os seus olhares se entreolharam. Deus olhou para você, você olhou para Deus. E esse vazio que existe no seu coração, ele só pode ser preenchido com a presença de Deus. Não há nada no mundo que preencha o vazio do nosso coração, porque tem o tamanho exato de Deus. Você estava perdido, você estava perdida, e hoje, nesta manhã, Ele te achou. Hoje, nesta manhã, Ele sarou as suas feridas. Hoje, nesta manhã, Ele te coloca no ombro. Hoje, nesta manhã, você tem uma nova visão, uma nova perspectiva do amor de Deus Pai sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que você é a menina dos olhos dele. A palavra de Deus diz que Ele deu seu filho por você. A palavra de Deus diz que ainda que a mãe que amamenta o seu filho abandonar esse filho, Ele nunca, jamais te deixaria e te abandonaria. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Imagine novamente como você vê Deus agora. Que se agrada de mim.
perfeito em tudo que faz. Ele é extremamente perfeito em tudo que faz. Você não está aqui à toa. Não é em vão. Nós adoramos ao Deus triuno, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Espírito Santo. E o desejo dele, de cada pessoa da Trindade, é se relacionar com você, é se relacionar com cada um de nós, a plenitude deste relacionamento. Ele nos chama para ir mais fundo, ele nos chama para ir além daquilo que você já viveu até hoje. Em amor do Deus Pai. Porque Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Não importa o que você viveu até aqui, quais foram as marcas que o seu Pai terreno imprimiu no seu coração. Neste momento, estas marcas estão sendo trocadas pelas marcas do amor de Deus Pai. É o amor incondicional do Deus Pai que está sarando as suas feridas, que está curando as suas feridas. Aquela ferida que cicatriza, mas que ainda fica ali sangrando de vez em quando. É essa ferida que está sendo curada e sarada por esse bom Pai que nós temos. Nesta manhã, essa lembrança de um Pai que não te protege, essa lembrança de um Pai que não provê, essa lembrança de um Pai que te machuca, essa lembrança de um Pai que não te chama de filho e de filha, essa lembrança de um Pai que não te ama, está sendo trocada pela memória do Deus Pai, o Deus que te ama incondicionalmente, o Deus que te formou, que te criou no ventre da sua mãe, mesmo sabendo de todos os seus dias, mesmo sabendo de todas as vezes que você pisaria na bola. Esse Deus que te amou, um amor incondicional, está aqui nesta manhã. E Ele é o Deus Pai. Ele não é somente o seu Senhor. Ele é o Deus Pai, que tem o amor que você precisa, que tem a provisão que você precisa, que tem a proteção que você precisa. Ele te carrega no ombro, Ele te acha agora, você que é uma ovelha perdida, Ele te acha agora neste momento, e Ele te encontra, e Ele te pega no colo, e Ele te coloca no ombro, e neste lugar de aconchego, perto do Pai, você sente o calor do Pai, você sente o calor de Deus Pai, o coração de Deus Pai, você está próximo ao coração do Deus Pai, você sente as batidas do coração desse Deus Pai, e conforme você ouve as batidas do coração do Deus Pai, você sente o amor incondicional dele por você, e você se sente agora protegido, protegida, você se sente agora provida de todas as suas necessidades, você não precisa de mais nada, o Pai te basta. Você está no colo dele e agora você está olhando a sua vida de uma nova perspectiva, você tem uma nova visão, a visão de um Deus que te ama, que é o Deus Pai, que é o Deus Pai, que é o Deus Pai. Você é amado, você é amada, você é protegida, você tem a provisão das suas necessidades, porque Ele é um bom Pai. Aleluia.
um bom Pai. Que você é amado por Ele. Você é filho. Quem você é? Você é filha dele, do Deus Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença nesta manhã neste lugar. Obrigada pela tua presença santa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas nesta manhã neste lugar. O Senhor curou e sarou as nossas feridas. A nossa identidade foi trocada. Agora nós somos filhos. Agora nós somos tuas filhas. Nós reconhecemos a paternidade tão maravilhosa que nós temos em ti. Obrigada, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos permanecer, Senhor, nessa verdade. Que nós possamos permanecer, Senhor, nessa verdade. Na verdade de que o Senhor é o nosso Pai. E nós proibimos Satanás de roubar esse presente que nós ganhamos esta manhã. Que toda mentira de Satanás sobre a nossa mente, que toda mentira de Satanás sobre as nossas emoções, de que nós não somos filhos, de que nós não somos filhas, de que nós não somos amados, de que nós não somos providos e nem protegidos, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Caia por terra em nome de Jesus, que a nossa mente e as nossas emoções sejam blindadas pelo sangue de Cristo, que é contra tudo e contra todos. E nós tomamos posse dessa realidade nesta manhã, neste lugar. Nós tomamos posse dessa paternidade e desse amor de Deus Pai. Aquilo que o Deus Pai tem para cada um de nós, que Ele é um bom Pai. Nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus que é incondicional. Ele é um bom Pai. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez nesta manhã, neste lugar, nas nossas vidas, nas nossas emoções, na nossa mente. Obrigada, Senhor, por trocar as nossas vestes, como o Senhor trocou as vestes daquele filho que foi embora, mas voltou. Obrigada por nos revelar que nós não precisamos nos relacionar contigo como nosso Senhor apenas, mas como nosso Pai. Aquele que ama, que guarda e que protege. Louvado seja o teu nome em todo o tempo. Tu és perfeito em tudo o que faz. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença tão santa e maravilhosa nesta manhã, neste lugar. Como nós te
chamamos, Jesus, como nós chamamos, Espírito Santo, como nós chamamos, Deus Pai maravilhoso. Santo é o teu nome. Obrigada, obrigada, Jesus. Nós chamamos. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Que vocês possam viver essa realidade, essa nova realidade de paternidade de um Deus Pai, que é um bom Pai. Amém? Deus abençoe, querido.